Sim. Então, nós somos do primeiro semestre, né? E o nosso trabalho, né, pesquisa, é um projeto sobre a saúde da população em situação de rua. Tá. E aí nós queremos fazer essa entrevista com você, que é muito importante para o nosso projeto. Mais uma vez, muito obrigada. Sim. Então, vamos já iniciar. Para não ocupar muito o seu tempo precioso. Não, pode ficar. Eu só às 7 que eu entro na aula. Olha só. Então, vamos que vamos. Então, beleza. A aula dele, do Luca. Então tá, para nós conhecermos um pouco mais sobre você. Posso chamar de você? Pode, super. Para saber mais um pouco sobre você, nós gostaríamos de saber, assim, para você se apresentar, para contar um pouco mais da sua formação, da sua atuação profissional para nós. Tá. Nossa, para apresentar um caminho, né? Eu gosto sempre de falar para a turma que eu, antes de ser terapeuta ocupacional, eu sou arte educadora. Né? Então, primeiro eu falo dessa experiência, porque essa experiência me trouxe para a terapia ocupacional. Né? Então, eu trabalhei muito com a população, como arte educadora, com população em situação de vulnerabilidade, né? Com crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência. Trabalhei num centro de convivência para pessoas com deficiência. Eu gostava muito que eu sou formada em dança, né, de dar oficina para outros corpos, né, que corpos são esses que não são aquele da dança, mas que queriam experimentar a arte, o corpo. Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar com oficinas culturais, 17 anos, 16, e aí eu trabalhei em muitos projetos de São Paulo, do ABC, né. E aí, através dessa questão com a arte, eu achei um livro de uma terapeuta ocupacional numa sebo. Eu gostava muito de sebo, sabe? Livros usados. Eu falo que o livro me encontrou, que eu puxei um livro e era da Flávia Lieberman, que é uma TO que trabalha com dança e terapia ocupacional. Ela é uma querida, assim, trabalha com arte, com corpo. Eu falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa aqui. Ela tá falando alguma coisa no livro. E aí eu vim fazer aqui, eu sou formada aqui na Faculdade de Medicina da ABC, eu sou da segunda turma de terapia ocupacional, a gente faz 20 anos agora, esse ano. Então a gente construiu muito aqui, né? Não tinha esse laboratório, então construiu o curso também, que é um dos grandes desafios, né, dos cursos. E aí eu entro para a TO muito movida, porque eu sempre fui muito justiceira, né? Eu tenho nessa coisa, já na época como arte educadora, assim, né? Muito, a minha família também tem isso muito forte. Minha mãe é uma professora, né, da educação pública, né? Meus pais também têm muita militância, então essas questões as questões sociais, políticas, a gente sempre ouvia desde muito pequeno. E as injustiças me inquietavam desde pequena. Então eu sempre, assim, ir para a arte, né, buscar essa coisa da cultura, não tinha que ser só para algumas pessoas, tinha que ser para todo mundo. E aí na faculdade aqui eu fui começando, né, a ficar muito próximo do campo da TO social, da saúde mental, que vão falando mais desse campo, né, e atravessamento, né, das questões das pessoas, né, dos grupos populacionais. E aí, assim, a minha trajetória enquanto TO é bastante na saúde mental, né? Eu já tenho 12 anos aí na saúde mental, e eu fiquei em diferentes equipamentos, né? CAPS adulto, CAPS álcool e droga. Eu gosto muito da infância, eu fiquei muito tempo em CAPS IJ, infanto juvenil, né? E eu fiquei em CAPS bastante estratégicos, né? São Mateus, uma região grande que foi meu primeiro CAPS, né? Durante a formação, que eu aprendi muito com o território, com a população. Eu fui a primeira TO do serviço, não tinha terapeuta ocupacional lá, uma equipe mínima, um grande parceiro meu, psicólogo maravilhoso, a gente fazia várias propostas incríveis. Então, tinha uma equipe pequena, mas que fazia muito, sabe? A gente levou as crianças pra praia. Nossa, A gente fez coisa incrível. E era uma equipe mínima, porque eu trabalhei já em equipe grande que ficava, vamos ver, sabe aquela coisa? E a equipe, conheci muito porque o território lá era forte, né? E aí eu aprendi muito também com a população de lá, porque eu fiz parte do conselho gestor.
que é um dos pilares, assim, do SUS, das políticas públicas, que é trabalhar com a voz do controle social, que é pensar as pessoas poderem falar o que a gente quer pro serviço, então, e isso é uma coisa muito forte nisso, assim, eu aprendi muito lá. E aí depois eu vou para um CAPS Álcool e Drogas no fundão do Grajaú, que pega uma região também bastante vulnerável, CAPS Álcool e Droga, pessoas em situação de rua, né? A gente abriu, tinha uma cena de uso que era o Sucupira, que era uma, né, que a gente fala que é a Cracolândia ali do Grajaú, mas a gente abriu, fez uns trabalhos de redução de danos incríveis lá com a população. Era uma população que estava assim, vivendo num espaço super insalubre. Entendi. Então você teve uma experiência direta com a população, Tive tanto nos CAPs, né? Porque os CAPs eles são porta aberta e a gente recebe muito, né? Tanto no campo da infância, né? Porque a gente trabalha também com meninos e meninas, né? Adolescentes em situação de rua. E na atenção básica, porque eu fiquei bastante na OBS, então a gente também era a porta de entrada para a população em situação de rua, que também, gente, assim, a gente tem muito estigmas, né? As pessoas não atendem. Mas é isso, assim, tem essa trajetória, eu não vou ficar falando tanto, porque tem muitas coisas. Mas a arte foi uma das coisas que me levaram bastante para esses lugares, assim, de olhar as pessoas, né, nas vulnerabilidades sociais. Tá. Na sua percepção, quais são os principais fatores que levam uma pessoa a viver em situação de rua? Na sua percepção. Os fatores, então, é multidimensional, né? Eu acho que as pessoas em situação de rua, elas são muito estigmatizadas. Então, quando eu estava nos serviços, né, eu não cheguei a trabalhar, né, em serviços específicos à população em situação, né, de rua, em serviços do SUAS ou POP Rua. Mas eu trabalhava com esse serviço, né? O consultório na rua, porque quem está em CAPS está muito articulado com a rede. Se vocês trabalharem em CAPS, vocês vão aprender muito sobre rede. Então, essa população chegava para a gente, né, nos serviços, e já vem com o estigma, a população em situação de rua, uso de substância, transtorno mental. Vinha já assim, né? Vamos colocar na caixinha aqui, né? Vamos colocar um diagnóstico. E muitas vezes não é, né, gente? É a vulnerabilidade, né, econômica, social, dessa sociedade que vai produzindo também essa exclusão, né. Então, para mim, essa pergunta diz muito assim, né, não tem uma... Como que é mesmo a pergunta, só para... Quais os principais fatores que levam... Os fatores, então, acho que assim, não tem um fator específico, né, porque a gente pode ter desde pessoas que estão, né, que é essa vulnerabilidade social, econômica, mas também pessoas que se veem muito na rua. Acho que eu aprendi muito isso. Que a casa também da pessoa é na rua. Que a gente fica nessa coisa, vamos tirar a pessoa de situação de rua. Mas ela também se vê... Eu atendi um menino no IJ, gente, que ele veio da Bahia, e ele veio fazendo um trânsito, assim, e ele já tinha passado por vários estados, e ele foi parar no litoral, lá em Santos, chegou até lá a Capela do Socorro, onde eu trabalhava na Zona Sul, fazendo o trajeto, ele era andante, assim, ele já ia fazer 18 anos, mas estava num percurso, quando a gente foi junto com a assistência entender o percurso dele de rua, ele não parava em nenhum serviço, tanto que ele não parou lá no Jota, ele ficou, então tem isso também, sabe? Entendi. Você acredita que a população em situação de rua ainda sofre preconceito dentro dos serviços de saúde? Muito, é isso que eu acho que eu falei para vocês, né? Eu acho que na atenção básica eu via muito escancarado, né? Primeiro que é como se... É igual aquele estigma da pessoa de saúde mental, né? Ela só tem que ficar no serviço de saúde mental, né? Ela não pode ser atendida, ela não tem as comorbidades, ela não fica com uma dor de barriga, né? Mas eu presenciei muitas situações, eu trabalhei no NASP, quando tinha o NASP, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e agora a gente não tem mais, são as equipes multis dentro das UBSs, e a gente via assim, na porta de entrada, né, as pessoas, mas não tem o RG. Né, gente, assim, é um direito, né, a pessoa ser atendida. Então, assim, tem muitos estigmas, tem de profissionais fazerem diferença, assim, né, quando a pessoa entra no serviço,
né? Então, tá muito atrelado esse estigma, né, da pessoa em situação de rua, né? Sim. Como o estigma social pode interferir no acesso ao cuidado? Eu acho que o estigma, ele vem impregnado de preconceitos, né? O preconceito é um preconceito que eu tenho das pessoas, né? Acho que a gente tem clássicos, né, gente? Vamos lá, entrar num shopping, quando uma pessoa em situação de rua vai tentar entrar no shopping, né? Já é barrado na porta, né? Que lugar normativo, né? Essa coisa da roupa, do quem você é, você tá no padrão ali, então não pode acessar. Lembro de uma cena que eu acho que eu já contei pra sua turma, não sei se eu lembro. Foi uma coisa muito forte pra mim quando eu trabalhava no CAPS da Álcool e Drogas, que eu acho que era pra pensar nessa coisa do estigma. A gente saiu do Grajaú e a gente foi ali naquela biblioteca Mário de Andrade, não é Gabaú que você sai? E ele é muito bonita, aquela biblioteca. E a gente fez um passeio, a gente tinha essa coisa de ir pros passeios, e eles falaram, a gente vai levar você lá. Eu e mais, a gente ia fazer um sarau, e os técnicos. E foi uma galera, gente, a gente fez um rolê de ônibus para chegar, vamos de ônibus. Quando chegou lá, um usuário, né, que é usuário do serviço, tá? Porque sempre quando falo no CAPS, eu não falo paciente, falo usuário. Ele me falou assim, ele ficou muito emocionado, ele pôs o pé, e é muito bonito lá, né? E aí ele começou a chorar. E ele olhou pra mim, me arrepia muito essa história. E ele falou assim pra mim, eu só estou conseguindo pisar aqui porque eu tô com você. Eu desabei junto com ele, né? Porque eu falei, que merda, né? Eu, uma menina branca, que tô vindo com um crachá de serviço. Ele falou, porque eu ficava muito nesse circuito lá, aqui da Sé, né, da região do centro. E toda vez eu era enxutada, eu já levei, né, paulada por entrar aqui. Então eu só estou pisando aqui que eu sempre quis vir, que eu gosto muito de ler. Nossa. Então, assim, gente, isso pra mim foi uma marca que eu acho que foi muito forte, assim, eu saí bem trash, assim, porque eu acho que eu vivi aquela coisa da exclusão, né? É bem forte mesmo. E pra ele estar ali comigo, aí eu fiquei pensando também eu no meu lugar ali, né? Falei, puta merda, né? Não precisa estar eu aqui. Como acontece o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde? Então, é isso, assim, acho que ainda a gente tem muitas fragilidades. Acontece sim, porque o SUS ele é universal, né? Tem lá os princípios do SUS. Mas, gente, assim, é o que eu falei, do que eu já vivi, tanto na porta de entrada da atenção básica, quanto serviços mais específicos de saúde mental, tem muito estigma, né? Por exemplo, CAPS, álcool e droga, né? A gente atende diversas populações. Quando vinha o pessoal que era dessa região do Sucupira, a equipe já ficava muito mais... Não, porque não dá, o cara só vem aqui para tomar banho, o cara só vem para comer. E sim, às vezes o serviço vai ser esse lugar do cara tomar um banho, de comer, né? A gente tá numa região que não é só o álcool e a droga, é muitas coisas, né? E aí eram várias discussões em equipe, eu acho que tem muitas barreiras, tem um processo formativo das equipes, né? A gente não é formado para uma formação que também, por mais que vocês estão tendo aqui, eu acho que quando a gente vai se deparando com essas questões, mas a gente ainda tem muito pouco. E aí vocês vão ver, acho que isso mais na prática, quando vocês estiverem ali no front, né? As experiências, né? Vão contar muito mais. Conta. E aí tem uma coisa que você vai se deparar com uma equipe também que às vezes está despreparada, né? Quais são as maiores dificuldades encontradas para garantir atendimento contínuo a essas pessoas? Para garantir, acho que tem que ter uma rede, não pode ser isolado, né? Porque depende da assistência, né? Porque são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí precisa uma rede de serviço que não é só saúde, é saúde, assistência, habitação, né? Trabalho, moradia. Então, é uma rede, mobilizar essa rede, que eu acho que é um desafio maior, porque tem esse estigma, né, da pessoa em situação de rua, então tá bom, né? O adulto, assim, a criança e o adolescente, a gente tem as leis de proteção, né? Então,
Ainda assim, a gente pena também, né? Tem que ficar ali em cima. Mas o adulto é como, tá bom, agora ele já tá aí, foi uma escolha dele, né? Então. Seria mais difícil para o adulto? Sim, eu acho que assim, tem serviços, mas o adulto ele tá nesse lugar de que, se ele escolheu isso, que também pode ser uma escolha. Mas o que ele também está precisando além? Porque se ele escolheu ali ficar na rua, mas ele também precisa ser protegido, ele precisa porque as garantir a leis saúde. o protegem. Da criança e adolescente é o ECA. Isso. Diante do ECA, você acredita que eles são melhor atendidos do que os adultos? Que ele tem essa escolha, já vem com essa fala. Ele escolheu, ele... De um estigma, porque pode ser escolha ou não, né? Certo, a gente não sim, sabe, porque acho que tem muitas camadas, sim, né? Claro. E condições, enfim. Mas a criança, o adolescente, né? A gente tem sistemas de proteção que vão estar muito ali em cima, Sim. né? E que sim, é importante. Agora o adulto não, né? A gente vai tendo outras barreiras, né? Que são também estigmas sociais mesmo, de preconceito das pessoas. Então deixa ficar ali. Sim. É. Lara, a gente sabe também que o SUS é descentralizado, né? E aí você pode falar um pouco das suas experiências de outros estados, se você tiver? Tá. Eu morei em Recife, né? E lá eu trabalhava numa ONG, que aí trabalhava com crianças, né? Com deficiência. Lá eu trabalhava também, era um espaço de convivência, né? Eu trabalhava com as famílias. Mas, assim, Recife para mim também foi um divisor de águas para entender também os impactos sociais, né? Porque eu trabalhava numa região periférica de Olinda. E Recife é assim, né, gente? A gente chega, a gente tem aquele lugar turístico, mas Recife também é muito vulnerável, né? E aí eu tenho 3 colegas TOs que trabalham lá, terapeutas ocupacionais, que eram de São Paulo e estão morando lá. E eu tenho uma amiga minha que trabalha com pessoas em situação de rua lá em Recife, né? E assim, os mesmos sistemas, né, também, né? É que aqui em São Paulo a gente tem muito mais coisas, né? Sim. E aí eu esqueci de contar uma experiência bem importante para vocês. Agora tô falando, aí você foi me lembrando de Santos, porque eu fiquei como professora substituta há 1 ano lá em Santos, na Unifesp. E lá tem um projeto de extensão que chama Dinâmicas do Território, que é com pessoas em situação de rua. Então eu vivi muito, é um estágio e uma extensão do campo social da TO, é específico da TO. Mas também é aberto para outros alunos na extensão, psicologia, serviço social. E aí era muito interessante, porque lá, Santos também é um lugar devastador, não sei quem conhece. A Unifesp de Santos fica perto do porto, na entrada, né? E aí o que eles estão fazendo com a população de rua? Eles estão querendo tirar cada vez mais o pessoal da orla. E eles vão jogando o pessoal para aquela parte ali do porto. E eles ficam ali numa região, num espaço, né? Era muito interessante, porque eu ia muito com os alunos, a gente ia a campo, sentar, fazer roda de samba, né, conversar, sentar ali conversar com eles. E também e aí tinha muitas histórias, porque lá tem os cortiços, nessa região é cortiços. Alguns estavam em situação de rua e alguns ainda ficavam ali nos cortiços. E aí vocês sabem como é que é, né, os cortiços, que aí também tinham as crianças que tinham que ficar muito na rua, aí tinha dinâmica do território para as crianças, e os alunos faziam muitas ações na rua lá com elas. Porque as crianças, imagina, né? O cortiço são camas, não tem espaço, aquele calor de Santos. Nossa. Então eu aprendi muito também. Mas assim, Santos tem uma rede muito frágil e de higienização da cidade, né? Então eles vão fazendo coisas horríveis, deixando as equipes mínimas, equipe de assistência, de saúde, assim, ó, esvaziado. Nossa. E aí você vê a galera indo cada vez mais, e aí a violência policial lá é horrível, porque quando chega esses eventos, né, aí eles vão cada vez mais. É um lugar turístico, né? Então eu acho que eles dão mais valor à imagem, não é do local.
E aí eles relatavam, para mim foi muito forte, os relatos de violência policial, era muito relato. Eles falavam que à noite eles vinham, batiam neles à noite, né? Muito triste. Sim, nós fomos na cena esses dias conversar com eles e também teve essa fala de que eles acordam com spray de pimenta. E vocês sabem que eles dormem mais de dia, né? Sim, eles sim. falam muito, porque à noite eles têm que ficar acordados. Atentos o tempo inteiro, porque roubam o documento deles. E de dia, pelo menos, eles estão protegidos. Teve muita gente passando na Sim. rua, né? Sim. Isso é uma marca muito forte, assim, dessa questão da violência. Não só, né, violência policial, como as pessoas, né? Às vezes, lojistas. E a gente já teve várias reportagens, né? Às vezes eles jogam até água, né? Jogam Eles água, sentam, ou eles estão dormindo. É horrível. Até a fogo. Que nem o caso recente que teve. Teve um caso recente, né? Foi Teve. aonde? Eu não lembro bem, mas se não me engano foi lá pra Itaim-Bibi. Como funciona a articulação entre saúde, assistência social e os outros serviços? Tá. Bom, eu trabalhei muito, né, na saúde mental, nos serviços do CAPS, então não tem como a gente falar de serviço, e NASC também, o BS, sem falar dessa rede. E eu aprendi muito sobre assistência trabalhando nesses serviços. Então, assim, tanto no CAPS adulto, álcool e drogas e IJ, a gente está muito em rede. Sim. Né, que é a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, vocês vão aprender mais para frente, que é essa rede integrada, né? Então, eu também fui aprender também com consultório na rua, porque tinha, por exemplo, lá nessa região de Sucupira, era regiões que a gente podia ser morto, a gente tinha que entrar com o pessoal do consultório na rua, que eram eles que eram as lideranças, conseguiam conversar com as lideranças, né? Então, teve uma situação de uma menina em situação de rua, super grave, que ela foi levada para esse lugar, né, que era essa cena de uso, e ela foi, né, assim, a gente estava atrás dela, desesperada, né, uma adolescente que a gente acompanhava, e a gente, onde que tá fulano, onde tá fulano, aí foi vasculhando junto com o consultório e descobriu que ela estava lá. E lá ela estava meio em cárcere. Nossa. A gente teve que entrar para conversar com o cara da boca para falar, olha. Então a gente só conseguiu entrar com o consultório, né? Essa foi uma situação super. Fui eu, a farmacêutica, levou um colega psicólogo e um enfermeiro, né? E assim, gente, uma atenção. Você sentiu medo? Muito, nossa, assim, porque é um lugar muito insalubre, gente. Assim, é lixo junto com o Sucupira, é um lugar que eu acho que foi um dos lugares mais trash que eu vi, assim. É lixo misturado. E aí o que aconteceu? Tinha muitos adultos que estavam no controle ali do poder do tráfico. Depois que eu fiquei 4 anos ali na região, começou a ter uma mudança. A gente começou a receber muitos adolescentes que vinham superando. Falou, opa, alguma coisa aconteceu. Aí quando eu fui, eram os adolescentes armados, eles que eram o chefe da boca. Colocavam eles no aviãozinho, que aí tem o sistema, né, também aí dos poderes, né, gente? Tudo isso entendendo aí essas dinâmicas dos poderes também dentro do tráfico. Mas essa adolescente, a gente conseguiu tirar ela de lá, assim, apenas... E aí o que eu trouxe para vocês nessa situação, porque tem essas mudanças também do território, e precisa estar muito articulado, né? Consultório na rua, pop em rua. São passos que tem que andar junto, né? Tem que andar. Saúde sempre, não dá para ficar nesse eixo. Saúde a gente não tem. Sim. Você conhece programas, projetos ou iniciativas que tenham dado bons resultados? Você tem uma experiência aí, né? Qual que deu bom resultado, que você viu e se alegrou? Então, tem muitos projetos que são, né, já ligados a essa rede, né, o Pop Rua. O que me deixa muito triste é o consultório na rua, né? A gente tinha muito mais equipes de consultório na rua, que são equipes multi, né? Enfermagem, psico, TO. Hoje tem um esvaziamento dessas equipes, tem um desmonte. Mas é um projeto que é muito bom, porque ele é itinerante, né? Você vai ali. A gente tinha, quando eu fiquei na região de São Bernardo, né, um consultório na rua que era nosso parceiro em casos que a gente acompanhava de situação de rua. A gente ia junto com eles, pegava o carro
eles passavam assim, ó, Lara, achei o fulano lá, sua referência, opa, vamos lá, isso era muito assim. Sim. Mas a gente está tendo um desmonte da saúde pública, né? Saúde mental, atenção básica, então isso fragiliza. Então os consultórios da rua estão reduzindo. Agora, um que está ligado à política de outdoors, que eu gosto muito, é o Edley, né? Que aí eles trabalham com redução de danos, eles vão também, né? Aí a gente está falando mais da população de rua em situação de uso mais específico, e eles fazem um trabalho incrível, né? Assim também. E eles fazem um processo formativo de profissionais, de redutores de danos, que é incrível, assim. Então, se eu pudesse falar de alguns projetos que estão, assim, eu gosto muito da Edley. Tá. Quais seriam os principais desafios para a implantação de políticas públicas mais eficazes? Olha, os desafios, eu acho que é pensar, a gente defender, né, cada vez mais o SUS, as políticas públicas e formar futuros profissionais, né? O que eu estou feliz na TO é que as alunas estão tudo indo para o SUS. Por mais que a gente está vendo na TO essa coisa da avalanche, do particular, do TEA, mas as alunas, tudo, né, vira e mexe, manda mensagem, professor, eu estou aqui no CAPS, eu estou na UBS. Isso é bom, porque vocês vão ser, né, futuros né, promotores aí dessas mudanças, né? Vão encontrar desafios assim como eu encontrei na minha época, vai mudando as épocas. Mas a gente precisa defender, precisa... Quando eu participei do Conselho Gestor, né, eu acho que eu aprendi muito sobre essa questão do controle social, que a gente só consegue as coisas pela população. Eles abriram o BS, abriram o CAPES. Então, se a gente não tem uma força, né, da população, né? Então acho que isso se dá assim com força coletiva, com coletivos, né? Usando esse gancho, você acha que como nós, estudantes da área da saúde, conseguiria ajudar, fazer alguma coisa, sabe, aqui no campus, alguma, sei lá. O papel da universidade, eu acho que tem isso. Vocês têm aqui projetos muito fortes, né? Além das extensões, tem muitos projetos importantes aqui, né? Eu acho que a universidade, ela tem esse lugar de também proporcionar para vocês experiências que sejam próximas, né, do que vocês vão atuar, né? E que também a gente pode promover para a comunidade, né? Comunidade, sociedade, né? O que a gente promove para a sociedade, né? Não sei se vocês já foram lá no projeto da Samara, no Rondon, né? É um projeto que ela tem lá super incrível. Então, acho que buscar também projetos, né, que estejam aqui de extensão para ir se aproximando, né? A força dos estudantes também vão ajudando, né? Até criar mais espaço, quem sabe, né? Era isso que eu ia perguntar agora. Nossa, pergunta para os estudantes, né, de psicologia. Porque assim, a gente precisa compreender e trabalhar com pessoas nessas situações, nessas condições, né? E a sua experiência, quando você trabalhava na rua, você teve alguma experiência forte? Ah, tem várias. Qual foi a sua que mais te marcou? Amor. Pode entrar, amor. A experiência que mais me marcou, essas cenas que eu contei para vocês, acho que a cena lá da biblioteca, né? Me marcou muito, porque eu chorei junto com ele. Só de imaginar, porque fala de acesso, fala de preconceitos, de estigmas, né? Assim, fiquei muito mexida, foi um dia que me marcou. Essa cena que eu fui da adolescente também, que eu sempre conto para os alunos, acho que lá no Sucupira, né? Para mim foi bem avassalador, porque eu era a referência desse caso. E ela vivia a situação de rua, tinha uma mãe que estava muito ligado ali à prostituição, e ela também já estava entrando num processo de... Vai deixar o bolso aqui, levando. A gente vai dar para uma sua página. Então
Então, eu acho que essas situações de vulnerabilidade, elas nos convocam, né? Mas o que me dava força é porque tinha uma rede, assim, eu gosto muito de trabalhar nesse serviço, né, de CAPS, amo CAPS, porque é rede, você não trabalha sozinha. Às vezes você tem que fazer umas brigas bem fortes, né? Sim. Aí atrás, que nem esse caso dessa menina, né? Ela ia fazer 18 ainda. Aí chamava o conselheiro para ir de um conselho tutelar, vamos rede de proteção, o conselheiro não queria ir, aí vai de novo, ô fulano, vamos lá. E atrás dela, onde que ela tá? Né? Todo um cuidado, uma preocupação, isso é muito importante, né? Porque ainda mais assim, né, vulnerabilidade extrema, né, uma menina em situação de violência, né, mas acho que as situações de violência me pegavam quando eles me contavam também, porque é muito relato de violência, né, então, violência policial, quando a gente não perde também, né, a gente já perdeu muito, assim, por violência policial, aí a gente vê os dados, né, quem é que está mais vulnerável, né, a população negra, né, quem são as pessoas que são marcadas, que corpos que são marcados, então esses marcadores sociais, né, pessoas trans, né, atende muito, que também são pessoas que estão ali em situação de rua e estão bastante vulneráveis, né, morrem muito cedo. Negros, trans. São pessoas que estão ali, né, na vulnerabilidade dos marcadores, né, tá, muitas intersecções que vão, mulheres, né, também. Tem uma coisa que é muito importante, né, assim, mulher em situação de rua, homem em situação de rua, né, pessoas, então, vai ter escopo, né, as mulheres vão estar muito mais vulneráveis, né, você vai ver muita, quando você vai conversando com as mulheres, casos de estupro, de abuso, porque elas estão muito vulneráveis. Assédio, enfim, elas vão contando muito isso, né? Agora, para finalizar nossa entrevista, nossa última pergunta: como a universidade pode contribuir para ampliar o cuidado e a conscientização sobre essa temática? Sei que você falou um pouco, mas só para... Precisa falar, mas acho que a gente precisaria ter mais. Na TO a gente tem, né? Não sei, na psicologia, acho que vocês, não sei se dentro da grade de vocês tem bastante, porque a gente vai falando na TO social, ainda acho que a gente precisa falar mais. A gente ainda fica reduzido só como se a TO social falasse, né? Ou na saúde mental. Mas eu acho que a gente teria que ter, não só específico de cada um, mas ter mais projetos juntos, né? Com outros cursos, para a gente poder falar mais, né? Pessoas em situação de rua, vulnerabilidade, ter mais debates. Acho que vocês vão ter muito pouco. Fica uma coisa muito, né, biomédica, assim, e esquece dessas questões que são primordiais, assim, no cuidado. Né? Sim. Tá bom. Muito obrigada, viu? Quando essas pessoas elas procuram esses serviços públicos, elas vão se tratar, muitas vezes elas são recomendadas que elas tomam medicações, né? Elas passam com um psicólogo ou psicóloga, mas ela vai passar por uma medicação para aliviar o sintoma e talvez não ir a fundo na estrutura, né, do que está acontecendo com essa pessoa. E a gente sabe também que não existe garantia de moradia, de emprego para todo mundo. Como é que funciona essa rede quando escapa disso? Para além da medicação, como é que funciona essa rede, sabe? A medicação até a gente toma muito cuidado, né? Porque muitas vezes a gente trabalha aí muito com, por exemplo, nesses serviços com as pessoas em situação de rua, a gente vai tomando muito cuidado porque o sofrimento, né, tá vindo uma camada enorme, né? A gente vai medicar uma pessoa que tá ali com várias camadas que a gente ainda precisa organizar, né, ali. Mas, por exemplo, a gente trabalha muito com o CREAS. Tem o CRAS e o CREAS, né? O CREAS é alta vulnerabilidade, né? Então, ele é um serviço muito de apoio para a gente poder... Então, essa pessoa está em alta vulnerabilidade social, né? Ela está com com as questões de moradia, né? Saúde, educação, emprego, tudo. Então, tudo isso já é alta vulnerabilidade. Então, é um serviço que nos apoia muito
para pensar caminhos aí com essa pessoa. E a gente tem os abrigos, né, que são os espaços que as pessoas ficam, né. Quando eu estava no CAPS Álcool e Drogas, a gente tinha que trabalhar muito com os abrigos. O que acontecia? Eles não podiam entrar, porque tem as regras, aí tem que ficar não sei quanto tempo, aí o cara quebrava né, aí levava alguma coisa para lá e não podia ir, e a gente tinha que sempre fazer muita conversa, assim, porque era uma pessoa que estava sendo atendida por nós e a gente sabia de todas as questões também que ia fazendo a pessoa ficar num ciclo, né, de não conseguir se manter. Então, o que eu posso pensar assim com você dessa questão é que, primeiro, que a medicação era uma coisa que a gente discutia muito nesses serviços, né? Aonde que vai entrar a medicação, sendo que o sofrimento tá em outras ordens, senão a gente vai embotar, né? Mas às vezes, muitas vezes, a medicação era um alívio para muitas coisas. Mas sabe o que também era alívio? Era estar lá com a gente jogando um dominó, batendo uma bola, tomando um banho quentinho. Quantas vezes, né? Eu falei, vem cá, toma um banho, se alimenta, dorme um pouquinho aqui. Isso é saúde, né? Isso é saúde também. Às vezes não escuta, né? Dá voz para eles. Porque muitas Sim. vezes a gente passa sem nem prestar atenção, né? Mas aí que a gente tá, o problema agora do serviço de saúde mental é que eles... Eu vivi uma época boa, né? Eu trabalhei com serviços que estavam muito forte nas coisas da reforma, com equipes boas, né? Agora a gente está sofrendo um pouco. Eu vejo os alunos vão falando que saíram, né? Que assim, os serviços estão muito porta fechada, então tem aquele escopo, quem entra e quem sai. Né? E serviço de CAPS Álcool e Droga tem que ser de baixa, né? Assim, ele tem que ser de porta aberta. Porque é isso, álcool e drogas, as pessoas estão ali, daqui a pouco ela tá, daqui a pouco volta. É uma clínica da frustração, né? Vai e volta. Tem as questões de vulnerabilidade. Do território que você tiver, às vezes as questões de vulnerabilidade que tá gritando ali. Você vai ficar cuidando, a pessoa tá com substância aqui. Não, às vezes eu tenho que olhar para outro lado. Então tem esses desafios, né? Então, e os territórios que eu fiquei no NASF, que era a UBS, também eram vulneráveis, que era a região ali da Sapopemba, era 3 UBS, Juta 1, Juta 2 e Mascarenhas. O Mascarenhas também tinham muitas cenas de uso. E eles iam muito nos atendimentos, mas a equipe era complicadíssima, a gente fazia muito matriciamento, mas tinha os estigmas, assim, da população de rua. Eu imagino, para fazer uma simples ressonância, fazer um exame de sangue, Nossa! descobrir uma diabetes. Pois Como é que faz? Seu Zé, você tem que comer menos açúcar, seu Zé come o que Pois tem. é. É muito E aí eles difícil. não seguem o tratamento. Não, aí tem isso. Não, né? você aparecer Fulano com nem uma trouxe. pessoa dessa dentro de uma clínica para fazer exame, você vai ser escorraçado. Sim, mas tem tudo isso, né? E é como se a pessoa não tiver, ela tem o direito, né, de ser Sim. cuidada, né? Então, E só deixa eu perguntar rapidinho, essa pergunta lá antes. pode. Quando é que você conseguiu acompanhar uma pessoa saindo da situação de rua? Tipo, tô trabalhando com essa pessoa, tô cuidando dela, conseguiu acompanhar ela saindo de toda essa situação, de todo esse ciclo? Se eu já acompanhei alguém, acompanhei no serviço, sim. Foi muito legal. A gente já teve famílias, assim, né? Acho que tem muitos casos. É muito legal tem processos exitosos, não é tudo ruim, né, gente? Acho que tem muitos... Eu acompanhei CAPS IJ muitas famílias, não no CAPS da D, né? Da gente retomar relações familiares e voltar, sabe? E a pessoa conseguir ficar um tempo bom, assim, né? Então, teve muitas coisas legais, assim, também nesse percurso. Não é só desesperador de ter que buscar a pessoa lá na cena de uso, sabe? Porque tem muitas potências, assim, dos laços familiares, das relações, dessas buscas. De muito aprendizado, gente. No consultório de rua, você trabalhou por muito tempo? Eu não trabalhei no consultório da rua, tá. né? Eu trabalhei, eu ficava muito junto com as equipes. Junto com as equipes, mas eu não entendi. fui. Entendi. Tá bom, já são... Tá bom. Eu agora que eu vi a hora.